Pessoal, então, continuando aí com a parte 2 da nossa aula, eles eram poetas, né, os pré-socráticos eram poetas, aqueles que contavam, né, que transmitiam os seus ensinamentos aos outros, né, professavam, então eram profetas também, desprendidos de qualquer luxo, então eles não acreditavam que eles tinham que ter uma vida luxuosa no meio das cidades, né, citadino tem a ver com cidade, tá? Nenhum luxo, né, das cidades ou de demais coisas materiais. Eles só precisavam estar com a sabedoria voltada ao cosmo, né, ao universo, à natureza, para poder entender como que ela funcionava, tá bom? Então bora lá, ó. Eles tentavam entender a physis, eles chamavam a natureza de physis, pessoal, que era como se ela tivesse um funcionamento próprio dela. Physis era basicamente a natureza, né? Então era como ela funcionava, ou seja, ao entender como funciona a natureza, qual que era o princípio que a regia, as regras, as leis, quais eram os problemas delas, né? Então, ó, muitos acreditavam então que eram, por exemplo, aqui, né, por meio de equações matemáticas, certo? O outro aqui com um pedaço de pau, como se fosse fazer fogo, acreditavam que o fogo era o que compunha a natureza, que era o elemento básico do universo, o elemento primordial, certo? Aqui, ó, ele acreditava, pessoal, que eram vários elementos que compunham, não era um elemento só, certo? Então, todos eles vão ter diversas ideias, né, a partir da observação e da reflexão sobre a natureza, do qual elemento que as compunha. Então, a gente vai ter a divisão entre aqueles que acreditavam que havia um elemento apenas que compunha toda a natureza, ele era um elemento único, e aqueles que acreditavam que haviam vários elementos, ou seja, havia uma diversidade de elementos, ou seja, havia uma pluralidade de elementos, eles eram pluralistas. E aqueles que acreditavam que era um elemento só eram chamados de monistas. Mas de qualquer forma, para poder entender, pessoal, é necessário aqui, ó, observar e refletir. É o olhar de filósofo, certo? Então, pessoal, resumindo aqui, a cosmologia, se a gente dividir o que seria cosmologia, é o cosmo, a natureza, e logos é a razão, o método científico. Então começou, pessoal, primeiro eles a entenderem como funcionava a astronomia, aí que surge, né, o conhecimento sobre a astronomia, a evolução do universo a partir da aplicação dos métodos científicos, certo? A física, que seria o elemento fundamental e eterno de todas as coisas, ou seja, a que permitia que a natureza funcionasse, por que que a chuva chove, por que que o rio ele troca as águas o tempo todo, ele corre, ele não para. Por que que o rio às vezes pode secar? Por que que às vezes a gente tem fogo nas matas, o fogo aparece? Por que que venta? Certo? Então, como que a natureza funciona, portanto? Qual que é a física? O que que compõe ela, que faz ela funcionar, afinal de contas? Certo? Tudo bem? A arqué que deveria estar presente em todos os momentos da existência de todas as coisas, no início, no desenvolvimento e no fim de tudo. Então é basicamente, pessoal, aquela que fez tudo funcionar, é o motor do universo, ou seja, é o motor de partida, é o princípio de qual tudo vem a existir. Então, como se fosse o que seria antes para a mitologia, seria Deus, né? A criação única, perfeita, certo? Eles chamavam de arqué, ok? Mas, pessoal, o que, que vai cair principalmente também, então? Aqueles filósofos, então, que acreditavam aqui, pelo menos, pessoal, que havia um elemento só, pelo menos no princípio, é o que a gente vai cobrar, que é o que, pessoal? A água, certo? O elemento água, no qual acreditava Tales de Mileto ser o elemento primordial de tudo, certo? Então ele via lá, por exemplo, então, que no Egito Antigo, né, pessoal, lembra na Mesopotâmia, que as civilizações só se desenvolveram por causa da água, por causa das cheias do rio Nilo, dos rios Tigre e Eufrates, né? O filho, quando vai nascer, a bolsa não estoura, não está cheia de água. Então a água era o elemento primordial para a natureza, para a vida existir. O Anaxímenes, pessoal, que acreditava que o ar compunha tudo. Sem o ar, nada é possível existir. Ou seja, pessoal, a gente precisa de oxigênio para respirar, certo? As partículas são transmitidas, o vento leva, né, a fertilidade para o solo, né? Ele carrega a chuva, ele carrega a água. Então, o ar seria o elemento primordial para o Anaxímenes, certo? O Anaximandro que vai dizer que é um elemento que a gente não consegue saber, certo? Que é uma coisa indefinida, que é invisível para nós, certo? Que é uma coisa infinita e indeterminada que a gente não consegue saber o que é, mas que é uma coisa que existe, mas que a gente não consegue entender. E o Pitágoras, pessoal, né? Que vocês vão ver aí durante as aulas com a professora Val, certo? Que acreditava que tudo que compunha a natureza eram fórmulas matemáticas, ou seja, por exemplo, a gente pode colocar vocês para medirem, né, ali as medidas de uma sala, que as medidas vão ser sempre as mesmas, certo? Agora, se a gente colocar uma criança